Minhas senhoras e meus senhores, vamos dar início a mais uma sessão neste painel e vou, portanto, já está à minha direita o Sr. António Louro da Câmara Municipal de Mação. Como sabem, as autarquias locais têm um papel fundamental na proteção civil e são responsáveis pela proteção civil, e a proteção civil envolve quer a defesa de pessoas, quer a defesa de bens, incluindo a própria floresta. Para nos falar sobre a sua experiência no terreno na Câmara de Mação, portanto, vai usar da palavra o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Mação, Vice-Presidente António Louro. Chamo a vossa atenção, portanto, para as palavras da sua experiência pessoal neste Conselho. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Agradecer em primeiro lugar o convite para podermos partilhar a nossa experiência e gostaria de começar por justificar o título, David contra Golias. Há uns tempos eu participei numa conferência e normalmente estas minhas participações até não costumavam ter título e queriam um título toda à força e saiu isto. E isto acho que continua a manter-se e continuo a usá-lo bastante porque simboliza muito da situação em que o município de Mação está. Um município pequeno, sem grandes recursos, em que a principal riqueza é a floresta, a lutar contra um gigante tremendo. As alterações da globalização, as alterações socioeconómicas da nossa economia e da nossa demografia, muito poucos recursos para lutar contra um gigante tremendo e que não vamos vencer pela força. Portanto, ou nós com inteligência utilizamos os recursos que temos e talvez consigamos vencê-lo, ou de certeza que pela força não vamos conseguir. A floresta em Mação é a principal riqueza desde desde o início do século passado. A autarquia deu-lhe muita atenção ao longo do tempo porque era a principal atividade económica e principal riqueza e envolveu-se muito diretamente na sua defesa e nos programas nacionais. E a receita em 2002, ou antes disso, era muito simples, fazer caminhos e estradões para rapidamente chegarmos à floresta e debelarmos os incêndios e retirarmos a madeira, ter pontos de água para que os bombeiros pudessem utilizar, melhorar o sistema de vigilância e a primeira intervenção para que demorasse o menos tempo possível, melhorar o combate sempre foi uma aposta nacional e começou-se logo muito cedo a perceber que tínhamos também de trabalhar juntando os produtores porque era demasiado pequena a propriedade e devíamos fazer áreas agrupadas. E Mação foi, no terceiro quadro comunitário, o sítio do país onde mais projetos se fez de áreas agrupadas. Infelizmente, o resultado não era bem o que estávamos à espera. Em 2003, apenas em 3 incêndios, com origens perfeitamente distintas, 2 das quais nem sequer são criminosas, 22 mil hectares arderam no Concelho de Mação naquela mancha vermelha. Depois de tantos anos a apostar na floresta, depois de tantos problemas com os fogos, metade do Concelho num verão, levou ao retorno da discussão como é que saímos disto. Percebemos que aquela receita do passado nitidamente não chegava. Não bastava ter aquilo a funcionar que não chegava. E isso levou-nos a uma questão muito simples. Tínhamos que continuar a fazer aquilo tudo e procurar novos caminhos e novas soluções. E apostámos muito em novas coisas, em fazer faixas, estas faixas que o país anda agora a tentar fazer, nós andamos a fazê-las desde 2003. A defesa dos aglomerados, nós entregámos 80 motobombas às aldeias, nós fizemos faixas de primeira ordem em terreno privado, temos cerca de 40 km feitos, limpámos as primeiras linhas elétricas sem haver lei qualquer que nos autorizasse a isso, fizemos as primeiras faixas antes de haver legislação nacional, já nós tínhamos dezenas de quilómetros de faixas de 15 metros ao longo das estradas limpas. Mas focámos a nossa atenção numa coisa muito importante. A solução deste problema é a gestão. Tudo o resto são paliativos para tentarmos melhorar a situação. Infelizmente, apesar do enorme esforço que fizemos, não fomos a tempo. Apesar de tanta iniciativa e tanta pressão sobre os sucessivos governos, em 2017 levámos outra vez com grandes fogos florestais, vindos a 30 e a 40 km de Mação, e chegaram ao nosso território e desta vez não foram 22 mil, foram 27 mil. Podíamos pensar que isto era um problema só de Mação, mas quando olhamos para o território envolvente, e o território envolvente vai desde os concelhos de Sertã, Vila de Rei,
Proença Nova, Mação que está aqui, Oleiros, aquilo que é conhecido como a Zona do Pinhal, a maior mancha contínua de pinhebravo da Europa, dizíamos nós há algum tempo, e o resultado no início deste ano era este. Este ano ficou pior. Quer-me parecer que há aqui um processo de uma gravidade que nós, em termos sociais, ainda não interiorizamos. Este ciclo de grandes incêndios florestais é brutal. É dos sítios de maior recorrência do mundo em grandes incêndios florestais. E não vai parar com mais umas medidazinhas. Quando nós olhamos para aquilo que é o impacto dos grandes incêndios florestais no território nacional, é brutal. Está neste momento a pôr em causa a fileira industrial do eucalipto, mas não vai parar aqui. E quando nós olhamos com mais atenção para o fenómeno, ele não ataca temporalmente todo o país ao mesmo tempo. Ele tem vindo a crescer, está a crescer e vai continuar a crescer. E, portanto, se há regiões como Mação, onde desde a década de 80 nós temos vindo a sofrer sucessivamente com grandes fogos florestais, há outras regiões onde o fenómeno está só a chegar agora. Isto tem a ver com uma decalagem temporal entre o desaparecimento da agricultura da paisagem e a criação de uma paisagem insustentável. Demora algum tempo, mas estamos todos a fazer o mesmo percurso. E aqueles que agora estão a levar com o primeiro grande fogo, é preciso que percebam que este é só o primeiro, porque daqui a 15, 16 anos vão ter o segundo. E normalmente estão a crescer em área e a aumentar de perigosidade. Quando olhamos para 2017, para aquilo que foram as ignições, e este gráfico é do meio do ano, não fazia ainda jus àquilo que havia de acontecer, esta barra não ficou aqui, veio para aqui, para os 600 mil hectares. A maior área de sempre perdida num verão. E é com grande preocupação que eu vejo que o país discute combate. Se alguma coisa este verão nos provou, é que o combate não é, nem nunca será, solução para os grandes incêndios. É uma ferramenta para mitigar, é uma ferramenta que nos ajudará a poupar algumas vidas, é uma ferramenta que possibilitará proteger algum património. Mas está à vista de todos a completa impossibilidade dos sistemas de combate fazerem frente aos grandes incêndios florestais. Quando olhamos para o peso disto em mapas à escala do país, isto são só os incêndios do verão passado. Não estão lá os da década anterior, é só os do verão passado. Há concelhos que é de fio a pavio. Eu tenho pena que o relatório da Comissão tenha saído nestes moldes, porque ele lá no meio até está dito de uma forma importante que o fulcro desta questão é a paisagem, que não é possível obter muitos melhores resultados do que o que estamos a ter sem mudar paisagem. Está lá no relatório. É pena que aquilo que passou foi o que interessa menos. A solução nunca estará no combate. E quando analisamos o fulcro da questão, para mim, é paisagem. A paisagem que hoje temos em Mação não tem nada a ver com aquela que tínhamos há 50 anos. Há 50 anos não tínhamos fogos. Hoje temos. Há 50 anos a floresta ocupava 20% do território. Antes destes fogos ocupava 95%. Ao deixarmos a floresta invadir o território, gerou-se um fenómeno novo, que é termos toda a paisagem coberta com uma carga de combustível imensa, que não é compatível com o clima mediterrâneo como o nosso, em que é normal ter verões com dias de temperatura de 35 graus e 15% de umidade e ventos de leste. Não joga uma coisa com a outra, não é possível. Se não for este ano, é para o ano, vai acontecer, é uma equação química. E o fulcro está em que nós deixámos partir todos os agricultores que faziam a manutenção rendilhada das nossas paisagens do campo, ninguém os substituiu, encheu-se tudo de floresta, enchemos ainda mais com culturas ainda mais perigosas que aquelas que tínhamos e o resultado está à vista. O fulcro está na desestabilização que nós deixámos acontecer na floresta. Porque em Portugal ninguém gera floresta em termos nacionais, ninguém se preocupa com isso. Por sorte, a nossa paisagem era equilibrada porque cada um fazia o que era correto e daí resultava uma ação positiva no conjunto.
Agora, o problema é que as pessoas continuam a fazer aquilo que é economicamente correto à escala da propriedade, mas o somatório das ações corretas dos proprietários, sejam elas o abandono porque não é rentável ou a plantação de eucaliptos porque é economicamente rentável, quando somados todos, o resultado é um desastre. É uma paisagem completamente insuportável e insustentável. O fulcro, isto de uma forma resumida, resume o século XX em Mação. Começámos com pouca população, 15 mil habitantes, chegámos aos 20 mil no início, no meados do século, nos anos 50, e fomos perdendo até sermos hoje 6 mil. Com a população desapareceram as cabras, desapareceu a área agrícola e a floresta, a partir dos anos 50, começa a cobrir o território todo. Desapareceram as pessoas, desapareceram as vacas, desapareceram as cabras, desapareceu a agricultura na paisagem. Aqui, a partir dos anos 50, demos início a um processo que só podia resultar naquilo que resultou. Grandes incêndios florestais completamente descontrolados. Portanto, o recado é muito simples. Menos população agrícola, menos área agrícola, menos pecuária extensiva, trouxeram-nos mais incêndios, mais perigosos, mais rápidos. Começa logo a discussão, então se temos incêndios, incêndios é bombeiros, bombeiros é combate, a culpa é do combate. Em 1956, a população de Mação juntou-se para tentar contribuir para que os incêndios que começavam a surgir não tivessem grande impacto e compraram esta magnífica ferramenta para debelar o problema dos incêndios florestais. Só havia uma, não levava 1 litro de água, levava 12 homens cá atrás. E a sociedade de Mação, com fé, achava que esta era a solução que ia permitir manter a estabilidade. Hoje juntamos-lhe, como no último incêndio, mais 800 homens, 300 viaturas, aviões todos do país, aviões de Marrocos, aviões de França. Resultado? 0. Quando não é negativo, é menos 114 vidas. Nem todos os meios de Portugal concentrados num fogo destes, como temos tido, conseguem pará-lo. E não vão conseguir nunca. Porque aquilo é uma força tremenda da natureza que gera condições completamente impossíveis de utilizar os meios de combate que temos na maior parte do tempo. Conseguiremos mitigá-los se trabalharmos bem. Conseguiremos atrasá-los no tempo se trabalharmos bem. Mas nunca vamos resolver este problema por aí. Quando olhamos para o país e para aquela grande mancha central, onde os incêndios são mais impactantes, e vamos comparar com as parcelas que estão identificadas no sistema do Ministério da Agricultura e que recebem ajudas de Bruxelas, esta imagem é muito clara. O Alentejo, todo ele recebe ajudas, a Beira Interior recebe bastantes ajudas, Trás-os-Montes recebe algumas ajudas, mas aqui no meio existe um buraco brutal de um território que já não tem agricultores, já não tem pessoas na atividade agrícola suficientes para receber as ajudas. Nós podemos agora arranjar, em termos burocráticos, forma de os pormos a receber. Eu não sei se isso vai resolver alguma coisa, a não ser as pessoas viverem um bocadinho melhor. Temos que ter inteligência de utilizar os recursos para que aconteça no território o que nos interessa. Não é só para que as pessoas recebam o dinheiro. E, portanto, é muito perigosa a equação que estamos neste momento a mexer. É fundamental que para este território venha dinheiro, mas que não seja apenas para os interesses individuais, mas para a construção de um futuro que nos interesse mais. Resumindo, 1900 nem sequer eucaliptos tínhamos em pinheiros tínhamos em Mação. Não havia. Até aos anos 50, metemos 30% da nossa paisagem com pinheiros. E a partir dos anos 50, enchemos o resto que faltava com pinheiros e eucaliptos. Nos anos 80 começaram os grandes fogos e vêm num crescendo de intensidade, de gravidade, e é claro para mim hoje que o país, apesar de todos os esforços que faz no combate, não consegue de modo nenhum equiparar aquilo que está a acontecer na paisagem. Porque nós pomos mais carros e mais aviões, mas a natureza é muito mais rápida do que nós a juntar biomassa. Portanto, não vamos ter sucesso por aqui.
E quando vamos para as regras do ordenamento e para as leis que vamos criando, temos que perceber uma realidade. Os eucaliptos já lá estão plantados. Podem arder, mas vão regenerar. As zonas de pinheiros estão lá e vão largar sementes e, portanto, vão dar origem a novos povoamentos completamente desregulados e desestruturados de pinho bravo. A natureza não espera por nós e pelos nossos planos. Ela já está a criar as condições para os grandes incêndios florestais de 2030. Já estão a nascer as árvores que vão arder nos grandes incêndios de 2030. E não estão à espera dos nossos planos, nem de nascer no sítio certo. Temos que perceber que temos que ser nós a ir rapidamente para o terreno e tentar fazer com que aconteça a ordem e diminua o risco. Paisagem insustentável. Para aqueles que estão nesta sala, tentei fazer uma memória retrospectiva e imaginar a paisagem destes territórios há 30 anos, há 50 anos. Não era assim. A floresta não entrava pelos aglomerados urbanos adentro. Os lameiros tinham gado. Tudo mudou. E nós estamos a tardar em perceber isso. Mas o fulcro de todo o problema está aqui. Isto são 100 hectares de cadastro de maçã, que tem cadastro há 30 anos. E não resolveu nada. O cadastro é uma ferramenta que pode ser muito útil na resolução deste problema, mas tem que ser utilizada. Nós temos cadastro há 30 anos. Nunca evitou fogos. Nem os fez sequer mais pequenos. Portanto, percebamos que é uma ferramenta de gestão e que tem que ser utilizada no sentido correto, senão não vai funcionar. 100 hectares de maçã da área florestal são, na realidade, 220 prédios com uma média fundiária de menos de meio hectare. Acham que isto que é a base sobre a qual vamos pôr todas as regras de ordenamento em funcionamento e vamos conseguir fazer o planeamento e a grande gestão? É com estas áreas que nós vamos concorrer com o Chile, com o Brasil, no mercado da pasta do papel? Apostámos nas ZIFs e fomos dos primeiros sítios a querer fazer ZIFs porque é fundamental fazermos gestão agrupada. A parte humana que deu origem a este tecido fundiário já desapareceu. Hoje, no Concelho de Mação, mais de 80% da propriedade está nas mãos de pessoas não residentes. São filhos de agricultores ou netos de agricultores, mas já moram por todo o mundo e ainda continuam proprietários. Este é um exemplo de uma ZIF que criámos e são 1000 hectares à volta da aldeia de Eiras. 1047 hectares, 1542 propriedades, 515 proprietários. Média da propriedade, 7.000 metros. Mas o grave nem sequer é esta parte, porque isto funcionou bem durante muito tempo. O grave é que a aldeia tem casas para 400 pessoas e moram lá 50. E essas 50 pessoas que moram no território, na aldeia, são proprietárias de 5 ou 7% das propriedades. O resto é do primo, do tio, do cunhado, que mora no Brasil, na Venezuela, em Lisboa, na Amadora, no Porto. Acham que essas pessoas vão abandonar as suas vidas para ir tratar daqueles pequenos pedacinhos, cada um deles, fazendo a operação correta no tempo? Não vão. Porque não é economicamente viável, porque não é humanamente possível. Agora, vamos obrigar por decreto os que moram na aldeia a tratar aquilo que não é deles? Não é possível. Portanto, o país tem que perceber que tem aqui o fulcro da questão. O território de minifúndio hoje pertence a pessoas que não vivem no mundo rural. Temos que encontrar novas ferramentas de articulação das pessoas e das vontades, mantendo a propriedade privada, para que possamos fazer aquilo que nós precisamos de fazer. Projetos com escala adequada, onde se possa aplicar o ordenamento, onde se possa aplicar as regras da boa gestão florestal, onde possamos ter uma boa área de eucaliptos, que é de todos, para poder também termos um rebanho de gado que ninguém quer, mas que é fundamental para nós mantermos os combustíveis baixos. Agora, não pode ser como até aqui, que uns têm os eucaliptos e os outros ficam com a porra às costas. Quer dizer, os grandes empresários do setor florestal são aqueles que só querem 100% de eucaliptos. Ao resto da sociedade compete-lhe tratar do resto. O que não é rentável nem nunca será.
Não é possível. Temos que partilhar o que a floresta tem de bom e de menos bom. Isso, a nosso entendimento, faz com as ZIFs para articularmos todas as pessoas no território, porque ainda há muita gente que trata as suas propriedades no território, com aqueles que estão organizados em entidades maiores e precisam de se encontrar num sítio onde combinem as regras de todos. Precisamos de utilizar a multifuncionalidade, a agricultura, a pecuária, para criar uma nova paisagem que seja viável economicamente e ambientalmente e que seja possível defender. Andámos atrás do governo e conseguimos que saísse a lei das entidades de gestão florestal e é uma pena. Aprovámos uma lei em que eu e a minha mulher, só os dois, com uma propriedade de 50 metros quadrados, consigo fazer uma EGF e ter direito a isenções fiscais. Não está certo. Nós precisamos de uma lei que ajude as pessoas de uma aldeia a juntar 700 ou 800 hectares, fazerem o planeamento correto, gerirem em conjunto e com isso tenham benefícios fiscais. Não precisamos de uma lei para um proprietário que tem 70 propriedades dispersas em 5 concelhos, com uma média de meio hectare, fazer uma sociedade e ter benefícios fiscais, porque ele só tem eucaliptos. Ainda que ele gira bem as suas propriedades, o que é que isso me interessa como cidadão? O que é que isso me traz de positivo? Para que eu possa contribuir para os benefícios fiscais dele? Nada. Portanto, estamos com a pressa de dar resposta politicamente às questões, a fazer as coisas atabalhoadamente e mal feitas e a queimar coisas que são fundamentais para o futuro. E temos que perceber uma coisa, a situação é tão grave. Eu disse no início do verão, a seguir a Pedrógão, que aquilo que aconteceu em Pedrógão podia acontecer em 3/4 do território nacional. Hoje é um bocadinho menos, porque com esta área toda que ardeu em outubro, já não sobram bem 3/4 para acontecer o mesmo. Mas vai acontecer. Temos que perceber que isto vai demorar décadas a equilibrar. Mas temos que começar a fazer coisas bem, a semear soluções. Nós, neste momento, a grande solução que temos é espalhar o dinheiro de Bruxelas a roçar mato. António Louro, agradecia que... Quando se acabar o dinheiro de Bruxelas, como é que nós vamos manter as faixas? É que eu fiz faixas em 2006, sem ter suporte legal, entrei pela propriedade das pessoas, criei as faixas na expectativa que o Estado me ia ajudar a mantê-las. Chumbou os projetos todos. E agora está-me a incentivar a meter outra vez candidaturas, sabendo que não tem lá dinheiro para me dar, para eu fazer. E nem garante que haja dinheiro para eu manter. Isto não está bem. Nem vai correr bem por aqui. Precisamos de fazer, a mentalizar-nos que a nossa ferramenta de gestão do território era a aldeia. E dentro da aldeia, o braço armado que tínhamos para gerir sobre o território era o agricultor. O agricultor morreu. A aldeia está lá, mas não funciona. Precisamos de desenvolver novas ferramentas de gestão das pessoas, da vontade, do património, para conseguirmos ter impacto na paisagem, reequilibrando-a. Se não formos capazes de fazer isto, não vamos ter sucesso. António Louro, agradecia que concluísse, por favor. Agora, para termos sucesso, este processo tem que ser economicamente viável, economicamente sustentável, tem que ter a escala adequada e tem que mudar a paisagem. Eu estou convencido que estamos a dar passos positivos enquanto país. Grande parte dos passos está a ser positivo. Mas temos que ir com calma. Não basta responder por responder, temos que responder certo. No dia 17 de fevereiro morreu a primeira pessoa não profissional nos fogos em Mação. Durante o verão tivemos incêndios que consumiram 27 mil hectares. Com o trabalho que tínhamos feito, com o esforço que fizemos durante o combate, conseguimos não perder nenhuma vida humana. E no dia 17 perdemos a primeira para a guerra das limpezas. O homem foi limpar o quintal, depois de juntar o material, deitou fogo àquilo, incendiou-se a do vizinho, tentou apagar, morreu. Foi a primeira vítima humana nestas décadas todas de um não profissional nos fogos em Mação. Já aconteceu em Penacova. Foi cortar os pinheiros, caiu-lhe o pinheiro em cima, morreu. Aconteceu ontem em Penalva do Castelo. Já vamos com 3 vítimas de morte com as limpezas. É tempo de o Governo fazer um alerta às populações que há prioridades.
Primeiro que tudo a segurança, primeiro que tudo a preservação da vida humana e depois o esforço de limparmos o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, António Louro, pela excelente exposição que fez, com dados concretos no terreno. Vou abrir apenas um pequeno de duas perguntas que queiram fazer, quer na intervenção anterior, quer na do António Louro. Porque há prazos. Faz favor. Agradecia que fosse a pergunta feita o mais direta e mais sucinta possível. Peço desculpa, não é diretamente uma pergunta, é só uma sugestão. Chamo-me António Azevedo, sou associado dos produtores florestais de Lisboa e há 8 dias, só vou deixar aqui um caso. Há 8 dias tivemos uma Assembleia Geral e um dos nossos associados no final trouxe um trabalho de casa. O que é que ele trouxe de trabalho de casa? Um terreno com 5.000 metros à beira de uma povoação e queria lá plantar, por exemplo, um pinhal. Queria lá plantar um pinhal e, segundo a nova legislação, só lá pode plantar 27 pinheiros. 27 pinheiros que, ao custo de agora, quer os pinheiros, quer a limpeza da propriedade, no ciclo de 40 anos, vai vendê-los por 2.000 euros. E durante os 40 anos, para manter todos os anos a propriedade limpa, segundo a legislação, vai gastar 12.000 euros. Se for eucaliptos, ele planta lá na mesma 27 eucaliptos e vai ter, ao cabo de 10 anos, vai vendê-los por 900.000 euros. 900 euros ou 1.000 euros. E tem gasto 3.000 para ter a propriedade limpa durante os 10 anos. Portanto, as pessoas pensam e vão abandonar, se a lei não for alterada. Outra coisa é o facto de termos de manter as faixas de 50 ou 100 metros junto a casas ou povoações limpas e a cumprir a legislação tal qual ela está, se não for alterada, teremos que, em certos casos, limpar 3 vezes no ano. 3 vezes no ano a mesma propriedade. Eu pergunto, como é que isto é possível? Ok, muito obrigado. Eu só queria deixar esta alerta. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Parece que não, portanto, dou a palavra ao António Louro para... Quem? Eu estava a desistir quase, mas... porque há um ambiente de pressa, mas de qualquer modo eu faço a minha pergunta e tem a ver também com as conferências anteriores. Deu-se como adquirido e bem que o conhecimento tem que ser integrado nesta matéria da gestão da floresta, no combate contra incêndios, etc. Também se dá como adquirido que em todas estas dezenas de anos que nos precedem, nunca houve uma verdadeira gestão da floresta. O poder político nunca pôde ocupar-se disso de uma forma eficaz. Não será de realçar a necessidade de criar realmente uma estrutura, como eu suponho que sugerem nos estudos que foram elaborados, criar uma estrutura pública, mas independente do poder político, porque o poder político não tem que saber de tudo, e aqui se é preciso incorporar conhecimento, significa que a necessidade não é incorporar só poder político, é sobretudo incorporar conhecimento. E quando é preciso incorporar conhecimento, é preciso autonomia do poder político. Portanto, não é necessário enfocar essa sugestão, que eu suponho que vem também nos estudos, de criar estruturas de poder decisório independentes e autónomas do poder político, estruturas públicas, não é entregar a uma empresa privada qualquer a gestão destes assuntos, é criar estruturas públicas com poder decisório, mas não politizadas, separadas do poder político, libertar o poder político desta tarefa para a qual não está, não está vocacionado. Muito obrigado. Vou dar a palavra ao António Louro para responder. O problema é que o poder político controla o dinheiro.
e nós podemos dizer muita coisa, mas se não os conseguirmos convencer a gastar o dinheiro bem, torna-se difícil ter resultados. Eu, por exemplo, acredito muito em empresas, se forem as nossas empresas, dos proprietários dos terrenos, dos que têm ligação àquele território. Já não acredito que empresas de fora possam servir bem os territórios indo lá só explorar os recursos. E, portanto, só tenho interesse nas empresas se elas forem uma forma de nós, sociedade local, nos organizarmos. Nesse sentido, acredito que possa ser possível fazer mais. Há, para mim, uma preocupação muito grande na forma como o país está a reagir a isto. Estamos ainda convencidos que pelo combate vamos lá. Não vamos. Não vamos, nem nunca iremos. Estamos enganados às vezes, como por exemplo o sucesso dos espanhóis, que há 15 anos não têm nenhum grande fogo. Basta ir às nossas estatísticas e é fácil apanhar 6 e 7 anos sem grandes fogos, mas eles voltam sempre. E portanto, não nos deixemos iludir por este processo. Com o máximo de recursos que nós estávamos a conseguir juntar para defender a floresta e gastámos o ano passado mais de 100 milhões de euros nisto, o resultado foi o maior incêndio de sempre. Então agora vamos juntar mais uns pozinhos a este sistema, vamos tentar arrumar-nos um bocadinho melhor, pôr o sistema a funcionar melhor e já está resolvido. Não está. Não vai estar. Portugal tem um sistema de combate excelente no combate aos incêndios nascentes. Conseguimos resultados extraordinários enquanto os fogos são pequenos. Conseguimos apagar mais de 20 mil fogos por ano sem que fique na história, porque ficam pequeninos e apagamos logo aquilo. O problema são os grandes. E basta deixar fugir um grande a cada 10 ou 15 anos para que o resultado da equação seja zero. Porque num incêndio grande, como vimos ainda agora, é possível perder 100, 150, 200 mil hectares. E, portanto, como ninguém tem 100% de sucesso, nós também dificilmente o iremos atingir no futuro. Muito obrigado. Alguém tenha alguma pergunta a fazer relativamente à intervenção do engenheiro Vítor Louro? Não, mas do anterior, do painel anterior. Eu peço desculpa, há bocadinho intervi e esqueci-me de deixar no ar uma sugestão. Por que não eliminar a distância entre copas e aumentar a distância de árvores às casas? É só isso. Ok, muito obrigado. Eu só queria dizer mais uma coisa. Começa a ser evidente para todos que a lei vai ter que ser alterada. A questão dos 100 metros não tem qualquer sustentabilidade para os aglomerados urbanos. É excessiva, anti-económica, impossível de manter. E estamos agora numa armadilha. Que é, por um lado, estamos como país a fazer uma pressão tremenda para que as pessoas o façam para que não sejam multadas. E já começa toda a gente a perceber que aquilo vai ser alterado porque não faz sentido e é excessivo. Há um desafio que acho que o Governo tem que ter, e se calhar ainda pode fazê-lo em tempo útil, porque ainda há muita limpeza para fazer. Talvez seja, neste momento, a altura de reduzir isto para os 50 metros. Uma coisa que já está interiorizada para as populações, que reduz o esforço quase a metade, e é mais lógico para as pessoas de aceitar e perceber. É um desafio que fica. Ok, muito obrigado. Vamos interromper, portanto, para a sessão formal de abertura e, portanto, vamos abandonar, portanto, a mesa. Agradeço a vossa colaboração. Sei que excedemos um pouco o tempo, mas a vida é feita destes imprevistos. Muito obrigado.